A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos compartilhar a palavra de Deus com o conteúdo de Apocalipse capítulo 1, verso 9 e 10. Vamos ler os versículos 9 e 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. A passagem mais importante no livro do Apocalipse seria Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Isso ocorre porque o tempo de todo o livro do Apocalipse é determinado por como você lê versículo 10. No 9 de capítulo 1. Capítulo 1, no verso 9. O apóstolo João se apresentou. Irmão vós. Neste versículo, vós se refere aos santos da igreja, que são os recipientes do Apocalipse. Para os membros da igreja, ser irmãos é dizer que eles se tornaram irmãos em Jesus. Esta parte é explicada no vídeo. O livro do Apocalipse não é uma visão, mas é a revelação. Por favor, assistam. Apocalipse capítulo 1, no verso 9. Explica em detalhes o que farão aqueles que se tornam irmãos de Jesus. Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. É claramente afirmado nesta frase que aqueles que participam da tribulação, do reino e da paciência se tornam irmãos de Jesus. Pensa-se que quando você morrer crendo em Jesus e vivendo sua vida de fé, você irá direto para Jesus. Mas a Bíblia não disse isso. Primeiro, haverá tribulação até encontrarmos Jesus. Segundo, é escrito como o reino. Esta palavra reino significa a governança. Esta governança significa experimentar as coisas que Deus planejou juntos na terra. Terceiro, perseverança. Essa perseverança é absolutamente necessária até que aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador o encontrem. Jesus escolheu 12 discípulos e os chamou de amigos antes de crucificar. E depois de sua ressurreição, ele os chamou de irmãos. Veja, João capítulo 20, verso 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos. E disse-lhes que eu subo para meu Pai, e vós, Pai, meu Deus, e vós, Deus. O conteúdo deste versículo e o que Jesus disse a Maria Madalena: para ir aos meus irmãos e dizer-lhes que estou subindo para Deus. Jesus anteriormente os chamou de discípulos e amigos. E visto que Jesus se tornou o primogênito após sua morte e ressurreição, os discípulos se tornaram seus irmãos. Em João capítulo 20, no versículo 17, depois que Jesus ressuscitou, ele nos chamou de irmãos pela primeira vez. Um versículo que explica isso com mais detalhes é Hebreus capítulo 1, verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Se Jesus é o filho primogênito de Deus, os santos se tornam seus irmãos. E em Hebreus capítulo 2, no verso 12, dizendo:
Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Está dizendo, a igreja é o lugar onde proclamo o nome do Senhor a meus irmãos, e os irmãos estão reunidos. Então, vamos ver o que é a comunidade em Jesus. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 9 novamente. Eu, João, irmão vós e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Disse que os companheiros que participam da tribulação são irmãos. A Bíblia brasileira está devidamente traduzida. Veja Apocalipse capítulo 7, o verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A primeira metade de Apocalipse capítulo 7 apresenta a cena em que os 144 mil são selados. E a segunda metade apresenta a cena em que as pessoas em vestes brancas aparecem após o fim da grande tribulação. Os que estão vestidos de branco são os que vieram de grande tribulação. A grande tribulação em Apocalipse capítulo 7, o verso 14, é a tribulação em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Esta grande tribulação será experimentada por todas as 7 igrejas. No entanto, cada igreja tem uma maneira ligeiramente diferente de enfrentar a tribulação. A descrição do reino no versículo 9 está escrito em Apocalipse capítulo 11, no versículo 15. Vamos ler. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O reino em Apocalipse capítulo 1, verso 9, são falados distintamente para que possamos saber em qual país vivemos e para qual país devemos ir. O mundo em que vivemos tem um fim, até que este mundo se torne o reino de Cristo, o reino milenar. Todos os cristãos devem viver sob a governança de Deus. Então, em Apocalipse capítulo 11, versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ele reinou pode ser traduzido como ele governou. Fala do fim do reino do mundo e da continuação do reino milenar, como resultado do reinado do Pai Celestial. E se você ler Apocalipse capítulo 14, o versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Desta forma, os santos que viviam sob a governança de Deus eram aqueles que guardavam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E a explicação de perseverança está escrita em Apocalipse capítulo 1 e 9, versículo 9, também está registrada em capítulo 14, do versículo 12. A perseverança dos santos é guardar as obras de Jesus até ao fim. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Costuma-se dizer que o dia do Senhor foi escrito pelo apóstolo João
enquanto orava no domingo ou no dia de Páscoa. No entanto, a Bíblia não disse isso. No Novo Testamento, o dia do Senhor ocorre escrito 8 vezes. E todas as 8 vezes se referem ao dia da segunda vinda de Jesus. O espírito do apóstolo João transportou-se para um determinado lugar. E, de acordo com o versículo 9, o corpo ainda estava na ilha Patmos. O dia do Senhor aqui se refere ao dia em que Jesus voltar. O espírito do apóstolo João transportou-se para um tempo futuro e viu o que aconteceria naquele dia. Para ser mais preciso, ele viajou no dia do Senhor e ouviu grande voz como de trombeta. A Bíblia diz que 2 pessoas visitaram o terceiro céu, onde Jesus está. Eles são o apóstolo Paulo e o apóstolo João. De acordo com 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. O apóstolo Paulo testificou que ele havia ido para o terceiro céu 14 anos atrás, enquanto escrevia o livro de Coríntios. Ao longo de toda a Bíblia, a palavra terceiro céu é usada apenas neste versículo. Este terceiro céu tornou possível descrever o céu em toda a Bíblia. Este terceiro céu é o lugar onde Jesus está agora atualmente. O lugar em que vivemos é os céus, como o primeiro e o segundo céu. O reino dos céus se refere a um reino de Deus. Se você ler a escritura original em grego, isso significa que o reino dos céus não é um lugar para onde você vai quando morre, mas o campo em que estamos morando se torna o reino dos céus. Quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, ele mencionou 4 vezes para onde seu espírito havia se transportado. O primeiro lugar para onde João foi ao ar, o lugar para onde Jesus voltaria. Apocalipse capítulo 1, verso 10, foi ao ar no dia do Senhor. Em segundo lugar, está registrado em Apocalipse capítulo 4, verso 2, que ele foi para o terceiro céu no Espírito. Vamos ler. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Terceiro, em Apocalipse capítulo 17, verso 3, está escrito que o apóstolo João foi conduzido por um certo espírito ao deserto. Uma mulher montada numa besta escarlate aparecem daquele deserto. E este deserto é o que a igreja parecia durante o período de tribulação de 7 anos. Vamos ler. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Por último, em Apocalipse capítulo 21, verso 10, está registrado que o apóstolo João foi conduzido por um certo espírito e foi a um lugar muito alto e viu a Nova Jerusalém descendo. O livro do Apocalipse é um registro do que o apóstolo João, que estava na ilha Patmos, viu e ouviu pessoalmente no Espírito. Vamos ler capítulo 21, verso 10. E ele me levou no Espírito
a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ele, neste versículo, se refere ao anjo de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1, Deus mostrou tudo a Jesus, e está registrado que Jesus enviou seu anjo a João para escrever. Vamos conferir. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Em Apocalipse capítulo 22, no verso 16, mais precisamente disse que Jesus enviou um anjo para dar a conhecer as igrejas. Vamos ler. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esta parte é explicada claramente em Apocalipse capítulo 2, no verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, daí lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, está registrado que ele falou às 7 igrejas da mesma maneira, por meio do Espírito. Uma carta escrita em um pérgamo foi entregue, e Jesus disse-lhes para ouvir o que Jesus disse às 7 igrejas por meio de seu anjo. Veja Apocalipse capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansassem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Diz o Espírito, da mesma forma está escrito que o Espírito falou, para que descansem das suas fadigas. Este versículo é um versículo que requer uma compreensão adequada da escritura original em grego. Há uma frase importante para dar-lhes um descanso no meio. Chama-se o intervalo. Este intervalo refere-se ao período da morte à ressurreição. Por último, o Espírito aparece em Apocalipse capítulo 22, no versículo 17, e também se refere ao anjo de Jesus. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. O texto original diz que o Espírito e a esposa, a cidade santa, Nova Jerusalém, disseram: vem tu. O anjo de Jesus e a esposa, que é a cidade santa, Nova Jerusalém, estão dizendo: venha, Senhor, agora que tudo está completo. E os ouvintes também estão respondendo: venha aqui. No livro do Apocalipse, o Espírito Santo é referido como a água da vida. De acordo com Apocalipse capítulo 22, no versículo 17. Está escrito: quem quiser tome de graça da água da vida. A água da vida mencionada neste versículo é explicada por João no livro de João capítulo 7, nos versículos 38 e 39. Vamos ler. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
O Espírito Santo desceu sobre o coração das pessoas no dia de Pentecostes. E é a igreja onde os santos que receberão o Espírito Santo se reúnem para se unirem a outros santos. O estado em que vários santos estão unidos como um é o estado de ser cheio do Espírito Santo. E uma igreja que é preparada desta forma pode se tornar a noiva de Jesus. Esta noiva se tornará a cidade santa, a Nova Jerusalém, e este lugar está cheio de água viva. A cidade santa, Nova Jerusalém, torna-se a esposa do Cordeiro. Os versículos dizem exatamente essa parte, são Apocalipse capítulo 21, nos versículos 9 e 10. Vejam João capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando Jesus falou aos seus discípulos, ele disse que o Espírito Santo estaria com vocês. Ele disse que a parte do dia de Pentecoste, o Espírito Santo estaria na igreja. É dito que o Espírito Santo habitará na igreja onde estão reunidos os santos que têm o Espírito Santo em seus corações. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 disse: Não sabe vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A palavra Espírito Santo não está escrito no livro de Apocalipse. A razão é que o livro de Apocalipse é a palavra que Jesus deu às igrejas por meio de seu anjo. No Novo Testamento, o dia do Senhor ocorre 8 vezes, mas nem todas as 8 vezes se referem ao domingo ou à Páscoa. Algumas Bíblias também traduzem o dia do Senhor em Apocalipse capítulo 1, verso 10, como domingo. Então, vamos descobrir em que dia é o dia do Senhor na Bíblia. Primeiro, vamos ler Atos capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 8, está escrito o dia de Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, mas serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E também em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 5. Seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Também em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós serei a nossa no dia do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Desta forma, a parte dos versículos que lemos acima, podemos ver que o dia do Senhor se refere ao dia da segunda vinda de Jesus. Também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 10, o dia do Senhor fala do dia da segunda vinda de Jesus. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Dessa forma, o dia do Senhor fala do dia em que Jesus voltará.
em Apocalipse capítulo 1, verso 10, que o apóstolo João foi ao dia do Senhor em espírito, significa que ele havia ido ao local da segunda vinda de Jesus. O espírito do apóstolo João foi para o futuro, em vez de nós, e testemunhou a cena da segunda vinda, filmando-a e mostrando-a por escrito. Vamos olhar Apocalipse capítulo 1, 10 novamente. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e houve detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Quando o apóstolo João foi no dia do Senhor, ele ouviu o som de uma trombeta. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando a última trombeta soa, nosso corpo se transformará em um corpo espiritual. Nesse dia também ouviremos o som da trombeta que João, o apóstolo, ouviu no dia do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Apresenta o local da segunda vinda de Jesus, em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Quando a trombeta soar, o mistério de Deus será cumprido. O mistério de Deus é contado em Efésios capítulo 5, no versículo 32. Que tipo de mistério ele é? Vamos ler. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quando a festa de casamento do Cordeiro é realizada, a trombeta de Deus soa. Esse é o Evangelho. O Evangelho é boas novas. E a boas nova não é apenas sobre o nosso sucesso e bem-estar nesta terra, mas também sobre o que acontecerá quando Jesus voltar e o encontrar. A palavra o Evangelho é a última registrada na Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, no versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. O Evangelho eterno, certo, é o Evangelho de uma era. Uma era fala do milênio, porque aqueles que participam do reino milenar automaticamente entra na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, e porque não precisa comparecer no julgamento de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 9, o versículo que compartilhamos hoje, como irmão de Jesus e irmão do apóstolo João, passaremos por três coisas, depois de passar pela tribulação, reino e a perseverança. Estamos falando sobre o milênio, onde o vencedor regerá. Apocalipse capítulo 1, verso 10 é um versículo que tem muitas interpretações diferentes. A visão predominante é que o apóstolo João registrou a visão pela qual orou no domingo, e que era o livro de Apocalipse.
Se você ler a escritura original em grego, diz que o espírito do apóstolo João se transportou e registrou o que viu e ouviu. Na próxima vez, compartilharemos a palavra de Deus com o conteúdo de Apocalipse, capítulo 1, verso 11 a 16. Deus os abençoe.